Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver nos assistindo pela internet depois, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus. Hoje é a nossa última palestra presencial de 2024. E para quem estiver assistindo pela internet, vai ser a primeira palestra presencial online para vocês. A gente vai iniciar fazendo a nossa prece de abertura, então. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que estão conosco na noite de hoje, que estiveram conosco durante todo esse ano de 2024. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas aqui, todas as quintas-feiras. Que um pouquinho dessa luz e dessa paz nós possamos levar também para os nossos lares ao final do trabalho de hoje, abençoando o nosso ambiente doméstico, abençoando nossos familiares, animaizinhos que eventualmente tenhamos também em nossas casas, para que todos sejam também amparados e auxiliados em suas necessidades. Iniciando a nossa atividade desta quinta-feira, oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, mais compreender e ser compreendido, e mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é a Vanessa, nossa companheira da casa. Boa noite a todos, todo mundo me conhece. Hoje eu vim trazer uma reflexão simples, né? Como todo final de ano, né? A gente tem aquela coisa de vamos elaborar as nossas metas, o nosso planejamento para 2025. E Santo Agostinho, ele sempre nos ensinou a que nós revêssemos, né? Não o nosso ano, mas o nosso dia, né? Que a gente colocasse a nossa cabeça no travesseiro de noite, revisse o nosso dia, as nossas falas, as nossas atitudes. A gente nem sempre consegue fazer isso todo dia, mas pelo menos vamos fazer isso uma vez no ano, né? Já que o 2024 está se encerrando, a gente vai rever aí o que a gente conseguiu alcançar de metas, o que a gente não conseguiu, o que vai ficar para 2025, as novas metas e projetos e sonhos para 2025. E aí a gente vai, quem não faz o Evangelho no Lar, vamos tentar incluir nesses planos e nessas metas, né, esses nossos novos objetivos para o novo ano, a implantação do Evangelho no Lar. Então, a gente vai falar um pouquinho do Evangelho, trazer algumas reflexões e mostrar por que é tão importante, por que a gente fala tanto do Evangelho no Lar e por que ele é tão importante que seja realizado, né, nos nossos lares, na medida do possível e da forma que a gente consegue. Então, trazendo algumas falas aí da importância do Evangelho no Lar. Por que sempre, então, orientamos a fazer o Evangelho no Lar? Jesus, em sua trajetória aqui na Terra, ele nos ensina lá no Evangelho de Mateus que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E aí é muito importante o que o Espiritismo traz, que ele não traz o Espiritismo só como uma religião, mas como uma forma de expressar religiosidade. E a gente não precisa estar dentro de um templo, de uma igreja, para estar lendo, trazendo os ensinamentos de Jesus, refletindo sobre os ensinamentos, ou que seja fazendo uma prece, uma oração. Basta a gente estar reunido nessa intenção que todo ensinamento, toda aquela luz, toda a bondade do Mestre está sempre adentrando aos nossos lares. E aí diversos espíritos, a gente fala de escolmas, espíritos de luz, espíritos amigos, eles se manifestam a respeito
da validade, da conveniência e da eficácia da realização do Evangelho no lar. E eu vou citar alguns deles, vou citar a fala de alguns, para a gente ver que durante todo o tempo que o Espiritismo vem sendo pregado, ensinado, todos os espíritos, né, importantes na trajetória do Espiritismo, eles sempre vêm falando da necessidade e das benesses do Evangelho no lar. Então a gente tem o Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico, né, e uma das passagens que ele traz, ele nos fala dessa necessidade e dos benefícios. Então, a fala de Emmanuel: é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, Emmanuel já vem trazendo que é importante a realização do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, que é importante a gente trazer o que Jesus nos ensinou para dentro do lar, e assim a gente vai crescendo como seres humanos, como pessoas, não só para a gente entender os pequenos sacrifícios, que muitas vezes é difícil, a gente sabe, reunir toda a família para realizar o Evangelho no lar. Às vezes todos são cristãos, mas às vezes um é evangélico, outro é católico, outro é espírita, e muitas vezes essas religiões ou os ensinamentos de cada uma delas, elas se chocam em algumas partes e é difícil reunir todo mundo. E o Evangelho no Lar é simplesmente um momento de você estudar os ensinamentos do Cristo, e aí você pode esquecer a ótica de cada doutrina, é simplesmente aprender com o puro e simples ensinamento mesmo que Jesus nos trouxe, que foi o amor, né? A bondade, fazer ao outro aquilo que nós desejamos que seja feito a nós mesmos. Além de Emmanuel, a gente tem Bezerra de Menezes, que foi um médico que passou aqui pela Terra, de altíssima luz, foi um médico que ajudou muitas pessoas, e que também ele é muito falado, né? E tem muita voz no meio espírita. E ele traz também, ele por sua vez pondera: trabalhamos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer a claridade da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Então aqui, ele, com todo o seu bom senso, com toda a sua clareza, ele fala que trazer a implantação quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Por quê? Como eu disse anteriormente, às vezes a família, cada um frequenta uma doutrina religiosa diferente, às vezes a gente tem aquele filho meio rebelde que não quer nada com nada, e é importante a gente insistir nessa prática, como ele fala aqui, para trazer a Boa Nova no templo da família e aprimorar esses valores. Então, cada vez que a gente realiza um evangelho dentro de casa, a gente não só aprimora valores cristãos, a gente revê valores ensinados pelo Cristo, mas a gente vai trazendo essa luz, essa paz, tudo que o ensinamento do Mestre carrega, a gente vai trazendo para dentro do nosso lar. Então, Joana de Ângeles é a mentora, né, do Divaldo, ela também nos traz aí, nos pontua algumas coisinhas a respeito do Evangelho também. Pelo menos uma vez por semana, reúna a tua família, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente, rota de amor, a sabedoria da tua casa. Então, note que todos esses espíritos, eles vêm trazendo a necessidade e os benefícios que o Evangelho no lar pode trazer, e ele não fala assim: olha, realiza o Evangelho no lar com o Evangelho segundo o Espiritismo, realiza o Evangelho no lar com isso, com aquilo, ou realiza o Evangelho no lar segundo a doutrina espírita. Não. O Evangelho no lar, ele pode ser realizado com qualquer livro edificante. Se a família discorda em alguns tópicos, pode usar a Bíblia para realizar o Evangelho no lar, mas fato pontual que há uma concordância, que todos eles
falam dos benefícios dessa prática, que à medida que você vai trazendo ou vai realizando o Evangelho no Lar, você vai trazendo luz, esclarecimento para dentro da sua casa. E é fato que à medida que a gente vai tomando conhecimento dos ensinamentos de Jesus, tal qual ele nos trouxe mesmo, não como cada doutrina ou sistema filosófico prega, a gente vai se esclarecendo e vai se tornando cada vez mais leve, mais resiliente a algumas situações do dia a dia, compreendendo alguns fatos do nosso dia a dia de forma diferente. E isso é notado por quem convive com a gente no dia a dia, seja dentro do lar, seja fora dele, porque à medida que a gente vai se esclarecendo, se iluminando, as pessoas em volta começam a notar a diferença do comportamento, a diferença na fala, na postura, no posicionamento, muitas vezes, em relação a diversos assuntos do dia a dia, porque a gente vai tendo um olhar diferente, a gente passa a pensar, se fosse Jesus, eu sei que é muito difícil, a gente está muito longe disso, mas quando a gente vai, de fato, trazendo os ensinamentos do Cristo para dentro do lar, a gente começa a pensar, será que Jesus agiria assim? Será que ele teria essa mesma postura comigo diante dessa ou daquela situação? Então, o Evangelho no Lar, ele vai trazendo essas reflexões para a gente à medida que a gente vai realizando. Então, aqui alguns pontos para a gente tratar e trabalhar e refletir sobre eles. Fazer o Evangelho no Lar é uma forma de levar luz para as nossas casas, fazendo com que o ambiente se torne cada vez mais leve e agradável. Afinal, nosso lar é um santuário de repouso e de renovação diária. Então, à medida que praticamos o Evangelho com assiduidade, nosso lar passa a ser cada vez mais harmonioso. Então, a importância do Evangelho no Lar, ele vem em pequenos detalhes, na prática, né, desse aprendizado, dessa relação íntima com os ensinamentos do Mestre. E acho que todo mundo aqui, quando sai para trabalhar, pensa assim, agora eu vou voltar para casa, vou tomar aquele banho, vou relaxar. Então, a gente gosta de voltar para um lar harmonioso, tranquilo, que possa ser realmente um local de renovação diária. E muitas vezes a gente sabe que a convivência com os demais membros da família muitas vezes é tumultuada, é agitada, é um pouco nervosa às vezes, né? E à medida que a gente vai praticando o Evangelho, nós vamos nos esclarecendo e os demais que estão conosco no nosso lar, eles vão se esclarecendo também. Às vezes eles começam a refletir sobre fatos e sobre situações que muitas vezes eles não pararam para pensar. E tanto o Espiritismo quanto qualquer outra doutrina nos ensina muito a respeito das relações familiares. E o Evangelho muitas vezes é o único momento, por exemplo, que a família se reúne. Por que eu falo sempre, reunir a família? Porque quem não conhece, como é que a gente orienta as pessoas a fazer o Evangelho no lar? Então, como Joana de Angelis fala lá, pelo menos uma vez na semana, e aí você escolhe um dia da semana, dentro da possibilidade, um horário, e tenta realizar o Evangelho sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, com todos os membros da família, se possível. Pode incluir os animaizinhos juntos, porque eles também fazem parte, né, dessa nova constituição da família multiespécies. E aí você faz uma leitura de um texto edificante, por isso que eu falo que ele está além de qualquer religião. Porque você pode usar um livro edificante, pode usar o Evangelho segundo o Espiritismo, pode usar a Bíblia, se algum desses livros não for consenso entre todos, e tenta realizar com todos os membros da família. Mas não é possível porque meu filho estuda, meu marido trabalha em horário e tal. Tenta realizar na medida do possível com quem estiver na casa naquele momento. Aos poucos eu acredito que a família vai se reunindo. Muitas vezes a gente sabe que às vezes a pessoa vem no centro, por exemplo, ela fala, mas eu só consigo fazer eu e o meu gatinho. Meu filho não se tranca lá no quarto e não quer fazer o Evangelho comigo. Tudo bem,
faz você e o seu gatinho, o seu cachorrinho lá. Aos poucos você vai ver que muitas vezes o que a gente tem de muita informação, né, das pessoas que falam, meu filho não participava, ele começou a se interessar, ele viu que eu comecei a fazer, aí um dia ele quis fazer comigo, e passado o tempo ele está fazendo sempre, né, tá junto comigo. Então é importante você insistir nessa prática, seja você começando sozinho, seja você com toda a sua família, para que os benefícios dos ensinamentos, também da convivência familiar, possam se estender dentro do seu lar. É também um momento de reflexão e de esclarecimento, afinal faremos uma leitura edificante, é então que nos melhoramos a cada novo estudo. Então, cada página ou trecho do livro, ou da Bíblia, ou do Evangelho que você estuda, que você lê, é um momento de você aprender algo novo, algo diferente. Às vezes você vai falar assim, nossa, eu já tinha lido a Bíblia, eu já tinha lido aquele livro e nunca percebi isso ou aquele trecho do texto lá. Porque muitas vezes é o momento em que nós nos encontramos. Talvez aquele trecho ou aquela passagem não fez sentido lá atrás, quando você leu, mas nesse momento o que você está experienciando, experimentando é diferente, e aquele texto, aquele trecho, né, do Evangelho, do ensinamento de Jesus faz todo sentido, cabe naquele momento da sua vida, da sua jornada. E muitas vezes ele te esclarece e te ajuda a sair de situações que você nem imaginava que um simples ensinamento do mestre poderia trazer para a sua vida. Então, a prática do Evangelho no lar é uma bênção para todos os que convivem no lar. Os nossos queridos irmãos menores, os nossos filhos de 4 patas, também se beneficiam com o resultado dessa prática quando harmonizamos os nossos pensamentos e o nosso lar. Todos os que convivem ali refletem as mudanças que operamos em nós e no ambiente em que nós estamos inseridos. É muito importante a gente falar do ambiente também, porque principalmente vocês que sabem, né, que a gente tem o trabalho com os animais, a gente recebe muitos tutores com queixas comportamentais dos seus animais, ou que são ansiosos demais, ou que são depressivos, ou que não obedecem, ou que têm medo, e muitos desses comportamentos são reflexos ou de situações vivenciadas anteriormente, ou de situações que vivenciam naquele ambiente onde eles estão inseridos. E isso acontece muito com a gente. Às vezes a gente tem um filho muito rebelde, muito ansioso, muito agitado, e às vezes a gente não percebe que a gente enquanto pais ou tutores também tem esse tipo de comportamento. Então, à medida que a gente vai se autoanalisando, que a gente vai harmonizando o nosso lar, que a gente vai olhando para a gente e vai percebendo todas essas questões em nós, e a gente vai tentando corrigir, se melhorar, você vê que o reflexo desse outro que está sobre a sua tutela, seja um filho, seja um irmão menor, isso também melhora, porque muitas vezes são só reflexos do nosso próprio comportamento. Então, tudo isso, a gente fala, nossa, mas é só o Evangelho no lar, é só uma leitura, é só uma prece dentro da minha casa. Mas olha quanto benefício ele traz, quantas implicações e quantos reflexos ele tem dentro do nosso lar. E isso reflete fora também. É importante lembrar que muitos casos de problemas comportamentais, como eu já falei, em pessoas e animais são reflexos gerados pelo ambiente em que estão inseridos. E quando trazemos mudanças e melhorias para esse ambiente, essas mudanças também se refletem em todos que ali convivem, beneficiando-os. Eu falei, né? A gente vai, a partir do momento que a gente vai se autoanalisando, muitas vezes a gente fala, nossa, talvez o meu animal ou o meu filho seja ansioso porque eu também sou ansiosa. Talvez não dentro de casa, mas com outras questões, de repente do trabalho, fora, e isso reflete dentro do meu lar. E à medida que eu vou aprendendo com os ensinamentos, eu vou vendo que tem muitas questões que estão fora do meu alcance, que não dependem só de mim para serem resolvidas, e não tem por que eu sofrer
antecipadamente com essas situações, não tem por que eu ser ansiosa por conta de coisas que fogem do meu controle, que eu não consigo resolver, ou que simplesmente uma oração me ajuda a acalmar a mente e sentar e resolver essa questão. E tudo isso, com às vezes uma simples leitura, um simples ensinamento, a gente consegue colocar em prática e resolver dentro do nosso lar. Então, a prática do Evangelho no lar é uma demonstração de amor e cuidado para conosco e com todos os que convivem conosco no nosso lar, inclusive os nossos irmãos menores. É assim que cumprimos aos poucos o maior e único mandamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo assim como nós mesmos. Então, que façamos ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, e que essa prática seja uma prática recorrente, uma prática que vai trazer muita luz, muito esclarecimento para o nosso lar. Então, como eu falei para vocês, é uma reflexão breve, né? Aí, para que o ano de 2025 seja um ano de muita paz, muita luz, muita prosperidade em todas as áreas da nossa vida, e que quando estivermos lá no nosso caderninho lá, metas para 2025, não é só emagrecer, não é só trabalhar menos, né? Isso também vale, né, como meta, mas que a gente coloque lá a meta da realização do Evangelho no lar toda semana, ou pelo menos a tentativa de, né, que a gente sabe que às vezes um monte de coisa no nosso dia a dia atrapalha aí os nossos horários, enfim, toda a nossa rotina, mas que seja, né, uma meta para 2025 e para toda uma vida. Então era essa a reflexão que eu queria deixar com vocês hoje, trazer para vocês, e que os ensinamentos do Mestre possam, né, estar conosco aí. Já estiveram durante 2024, que foi um ano, acho que bem difícil para muita gente, né, e que possa... Que esses ensinamentos possam seguir na nossa vida, para que a gente tenha um 2025 aí muito melhor, muito mais leve, muito mais tranquilo do que foi 2024. Que Deus abençoe a todos, que Jesus esteja no lar de cada um de nós, né? E que 2025 aí seja um ano de muita luz. Então, feliz 2025 para todos. Eu vou pedir para que todos fechem os olhos e mais uma vez elevem o pensamento a Deus, a Jesus, para que possamos agradecer nesse momento, nosso último encontro de 2024, para que possamos ter um 2025 ainda melhor e possamos estar juntos novamente, né, nesse próximo ano. Que Deus e que Jesus esteja abençoando a cada um de nós, nos nossos propósitos, no nosso dia a dia, esteja nos acompanhando, nos orientando e nos esclarecendo em todos os caminhos, todas as decisões, em tudo que estivermos a realizar. Mais uma vez, agradecemos a espiritualidade por nos acompanhar. Encerramos o trabalho desta noite com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.